Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui, meus irmãos, para trazer a palavra de Deus aos vossos corações, né? E também está cumprindo o ide do Senhor. O Senhor Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo, mas o que não crer será condenado. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito de nós ouvir a correção de Deus e aceitar ela, né? Porque tem pessoas, meus irmãos, que quando Deus usa os servos e as servas dele ali para exortar, para orientar algo dentro da palavra de Deus, tem pessoas que logo se enfurecem, se ira, né? Porque acha que não precisa de ser exortado, que acha que não precisa mais de ouvir outra palavra, né? Tem pessoas também que, pelo fato de pregar a palavra de Deus, acham que não precisa de ouvir mais ninguém, acham que não precisa de ouvir mais nem pregação, né? Então, nesse caso, a pessoa está sendo soberba e orgulhosa, né? Eu quero ler uma passagem, meus irmãos, que fala sobre isso, né? Sobre a exortação, amém? Que está lá no livro do Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 19, que é escrito assim a palavra de Deus. Eu repreendo e castigo todo quanto amo, se põe zeloso e arrependa-te. Aqui o próprio Senhor Jesus dizendo que todo aquele que ele ama, ele corrige e castiga para o bem. Então a correção de Deus é para que nós venhamos examinar a nossa vida, aquilo que nós estamos praticando, se está de acordo com a Bíblia ou não, para que nós venhamos arrepender. Quando Deus usa alguém para nos orientar dentro da palavra de Deus, a intenção do Senhor é que nós venhamos arrepender daquela prática, para que nós venhamos abandonar aquela prática pecaminosa e voltar para os caminhos do Senhor, para que nós venhamos abandonar aquele caminho tortuoso a qual nós estamos andando. O prazer do Senhor, quando Ele nos exorta, é que nós aceitamos aquela correção e examinando a nossa vida, voltamos para o caminho certo, que é o caminho do Senhor. Só que tem pessoas que se acham orgulhosas demais, não quer ouvir uma correção. Só porque a pessoa talvez prega a palavra de Deus, acha que não vai ser exortada nunca. Meus irmãos, somos falhos, somos pecadores, todos nós falhamos, todos nós praticamos pecado. Tanto é que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já é mentiroso. Lembra de Davi, um homem segundo o coração de Deus, caiu em pecado por falta de vigilância. E Deus usou Natã para repreender ele, contando a parábola da cordeirinha. Então, meus irmãos, Davi ele arrependeu ali amargamente daquele pecado que ele cometeu. Ele arrependeu sim, só que as consequências veio, né? Ainda bem que arrependeu. E bem assim, muitas pessoas, meus irmãos, não é vergonha a pessoa ser exortada por outra pessoa que não prega a palavra também não. Não é vergonha a gente ouvir outra pessoa só porque a pessoa é pregador, não pode ouvir uma correção não. Vergonhoso é quando a gente se acha que sabe demais e não quer aceitar a exortação de ninguém. Vergonhoso quando a gente se acha porque conhece muitos versículos da Bíblia, é pregador da palavra, não quer ouvir ninguém pregar. Isso já está partindo para o quê? Para a soberba e o orgulho. Então cuidado, meus irmãos. O mesmo prazer que você tem para pregar para uma alma, o mesmo prazer que você tem em anunciar o evangelho, você tem que ter o prazer de ouvir outra pessoa também. Você tem que ter o prazer de ouvir uma correção de Deus também, porque quando Deus nos exorta é para o nosso bem, né? Eu sei que nós devemos examinar a Bíblia, examinar a nossa prática com a palavra de Deus. Não tem que examinar a minha vida com a vida do pastor, com a vida do obreiro, com a vida do irmão, não. Porque tem pessoas que quando é exortada já parte para a ignorância, já parte ali para a agressão, falando também um palavrão. E o mais triste é que a pessoa que se diz crente, que se diz servo de Deus, não aceita a correção, não aceita ouvir. Então seja humilde, ouça primeiro, reflete naquelas coisas que o servo de Deus falou, examine a sua vida, se realmente você precisa de um conserto, né? Porque eu também já fui repreendido várias vezes, várias pessoas me orientou. E se eu fosse soberbo, orgulhoso, não aceitar essa correção de Deus, Deus permitiria vir um castigo na minha vida, por causa da soberba, por causa do orgulho.
Não é porque você prega a palavra que você nunca mais vai precisar ser exortado por alguém. Não é porque você anuncia o evangelho que você nunca mais vai precisar de receber uma exortação, né? Porque Deus, ele ama ali o pecador. O que ele não ama é o pecado. Então, para salvar aquela alma, muitas das vezes ele vai permitir vir o castigo, vai permitir alguém ali exortar a pessoa. Você lembra da parte também que quando Deus usou o profeta Isaías, para ir lá na casa do rei Ezequias, para exortar ele, que fala assim, o profeta chegou lá e disse assim, manda dizer ao Senhor teu Deus, que é para você colocar a tua casa em ordem, porque a doença que tu está é para a morte, tu morrerás e não viverás. Meus irmãos, o que me chamou a atenção foi a atitude do rei Ezequias. Ele não saiu xingando o profeta, ele não saiu chamando aquele profeta de falso profeta, né, como muitos dizem, de fariseu. Ele ouviu a palavra de Deus e orou a Deus. Olha para você ver a diferença de quem é humilde, a diferença de quem aceita uma correção. Ele orou a Deus ali amargamente, pediu Deus perdão, e Deus ouviu a oração dele. Ele reconheceu a falha dele, a Bíblia não relata o que ele praticou. E nem precisa de relatar, a pessoa mesmo tem que examinar o que ela está praticando. Então a Bíblia diz que quando o profeta Isaías estava saindo do pátio, Deus mandou ele voltar lá. Volta lá e fala para o meu servo que eu ouvi a oração dele. Estou acrescentando para ele mais 15 anos de vida. Porque, meu irmão, ele foi humilde em ouvir uma correção, uma exortação, orientação de Deus. É isso que Deus gosta, humildade. Até o Senhor Jesus disse que, na palavra dele, que ocultaste essas coisas ao soberbo, mas revelaste aos pequeninos e humildes. Porque o soberbo nunca quer ouvir ninguém, o soberbo acha que é dono da verdade, né? Não quer parar para ouvir uma correção, uma exortação de ninguém, nem ler a palavra de Deus, só quer pregar, mas não quer parar para ouvir. Tiago capítulo 1, versículo 19 diz que todo varão esteja disponível a ouvir e tardio a falar, né? Então, meus irmãos, tanto é que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem quando você está pregando, a fé vem quando você ouve a palavra de Deus. Então, meus, vamos ser humildes, vamos aceitar a correção de Deus. Não sai xingando a pessoa que está te exortando, não. Examina primeiro, vai na Bíblia primeiro, né? Porque às vezes Deus está usando alguém para te exortar, para te orientar, para te livrar do mal maior que está para acontecer na sua vida, e você acaba ali não dando ouvido, escarnecendo aquela palavra, e Deus querendo ali te salvar, querendo com exortação fazer você voltar para o caminho. Então vamos ser humildes em ouvir também. Melhor ouvir do que falar demais, falar coisas precipitadas, a qual não agrada a Deus, né? Então quando Deus nos exortar é porque Ele nos ama, para que nós venha consertar a nossa vida, para que nós venha ter a salvação garantida, porque o maior prazer de Deus é que nós venha abandonar o nosso pecado, abandonar os pecados, e aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma. Então vamos ser humildes, não é vergonha a gente se humilhar, não é vergonha a gente parar para ouvir uma pessoa, uma exortação de alguém. A maior vergonha é quando você se acha dono da palavra e não quer ouvir a exortação. E naquele grande dia, ouvir do próprio Jesus falando assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Tu pregaste as minhas palavras, mas vivi na iniquidade. Por que vivi na iniquidade? Porque não quis ouvir conselho, porque não quis ouvir exortação. Essa é a maior vergonha que o ser humano vai passar para aqueles que não quiseram arrepender, para aqueles que nunca quiseram ouvir o conselho de Deus, para aqueles que nunca parou para ouvir uma exortação, orientação da parte do Senhor. Então vamos consertar a nossa vida. Se Deus usar alguém para falar da palavra de Deus para você, não vira as costas não. Se Deus usar alguém ali para fazer um culto ali, perto da sua casa, ouça a palavra de Deus. Às vezes Deus quer falar com você através daquela palavra. Não fecha a janela não, igual muitos fazem, né? Ouve a palavra de Deus, às vezes Deus quer falar com você. Amém? Então vamos ser humildes, vamos se humilhar, vamos ouvir mais e falar menos. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe, guarde essa palavra no seu coração. É uma breve meditação, né, que eu estou deixando, que eu senti no meu coração de deixar, porque tem muita gente orgulhosa, não quer ouvir mais ninguém. E quando ouve uma palavra de Deus, acha ruim. Então vamos vigiar, amém? O maior prazer de Deus é que nós venhamos consertar a nossa vida, abandonar o pecado para morar com Ele na glória celestial, porque em breve Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, o arrebatamento da igreja vai acontecer, e se nós não estiver preparado, né? Então vamos vigiar. Meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal que eu estarei postando mais mensagens de edificação. Amém? Meus irmãos, que Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém?